isso aí, glória a Deus. Exaltado para todos sempre seja o santo nome do Senhor. A igreja de Deus ou dos homens. A palavra do Senhor se encontra exatamente em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido em cima na glória. Esta é realmente a figura do Senhor. Glória a Deus. Sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Aleluia. A igreja de Deus ou dos homens, a qual ele comprou. A igreja pertence a Deus, sem dúvida alguma, e não aos homens. Paulo orientou Timóteo sobre vários aspectos do trabalho da igreja e explicou: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aleluia. 1 Timóteo 3, 14 a 15. Todos os seguidores de Cristo precisam aprender esta importante lição da palavra de Deus. Aleluia, meu irmão, você que está nos ouvindo. Devemos aprender das Escrituras como nós devemos nos comportar como participantes da igreja do Senhor, pois cada cristão é uma pedra viva nesta casa que é a casa de Deus, conforme Pedro falou, glória a Deus, no capítulo 2 e o versículo 5. O nosso irmão Pedro, glória a Deus, aleluia, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, dizendo: vós bem sabeis como que sois pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Então ele deixa essa palavra bem clara, dizendo ele que por isso nós também sabemos, nós conhecemos que nas Escrituras contém, glória a Deus, contém esta paz, e ele disse: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quando entendemos que a igreja é do Senhor, aleluia, e não pertence a nenhum homem, podemos compreender o quanto é necessário edificar a igreja conforme a vontade de Deus, e não segundo as ideias humanas. Observemos, Paulo alertou sobre a necessidade de cuidado à edificação da igreja, ao contribuir para a igreja. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aleluia. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, 9, 11. Quando Paulo falou com pastores, ele usou linguagem forte para avisar sobre o perigo de serem negligentes ou destrutivos no seu trabalho na igreja. Ele disse aos pastores da igreja de Éfeso:
lá em Atos capítulo 20, versículo 28 ao versículo 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Quer dizer, deu a multidão consigo. Por isso que nós vemos aí muitas igrejas, pregadores, dizendo que a igreja é o lugar que tem que estar todo o tempo o homem ali debaixo da sua doutrina. A sua doutrina é curar, a sua doutrina é subir no morro, a sua doutrina é levar carta de alguém para apresentar a Deus lá no morro. Lobos e lobos vorazes. Porque, meu irmão, aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, que ela perguntou, depois que ela teve encontro com o Senhor Jesus, foi à cidade, ela anunciou que Cristo estava nos termos de sua cidade. Então, o que aconteceu? Ela disse para o Senhor Jesus, ela fez uma pergunta: Senhor, os profetas nos dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, e nossos pais dizem que é naquele morro. E o Senhor, Jesus, o que diz? Ele disse: mulher, a hora é e já chegou, que nem naquele morro e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido irmão, não é no monte. No monte pode ter uma cascavel, no monte pode ter um boi que vai correr para ali pegar. Agora, poucos dias passou aí nas internet dizendo que era pastor e estava lá no monte. Quando o boi pegou ele, foi uma carreira terrível. E bem pregado, isso é, muito bem pregado. Como é que a pessoa lê a Bíblia, a palavra de Deus? O Evangelho é salvação, o Evangelho é boas novas, o Evangelho é a instrução do Espírito de Deus ao coração do homem. E ao mesmo tempo ele sai de casa para subir um monte, levando carta, enganando as pessoas, que é para apresentar a Deus. Meu irmão, Deus conhece você, sabe até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Deus conhece todas as pessoas aqui na face da terra, nada está oculto ao Senhor. Quantos que pegam fotos, colocam ali na mesa, ficam orando com aquelas fotos? Isso é macumba, meu irmão, não é evangelho não, isso é macumba, feitiçaria. O que mostra aqui a palavra de Deus, que o apóstolo diz, deixa bem claro o apóstolo Pedro, que penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens faladores, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Nenhum homem na face da terra, glória a Deus, mesmo se for conhecido como pastor, apóstolo, padre, papa ou qualquer outro título, nenhum morreu na cruz para nos resgatar, glória a Deus, e nem resgatar as pessoas que compõem a igreja do Senhor. Nenhum. Homens podem contribuir com a obra de Deus, mas a verdadeira igreja pertence exclusivamente ao Senhor, o nosso Pai Celestial, que mandou o seu Filho vir à terra para comprar, glória a Deus, comprar cada um de nós com a sua morte, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por essa razão nós vemos aqui que a palavra de Deus deixa bem claro: a igreja de Deus ou dos homens? É claro que é de Deus. Agora, qual é a igreja dos homens? Aquela igreja que você está rezando, que você adora a imagem de escultura. Mas pastor, desde o começo que a gente sabe que tem essa igreja aí e tal. Meu irmão,
Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, está escrito que as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que está sobre ela não leve para dentro da sua casa, que é maldição, é abominável aos olhos e ao coração de Deus. Então, desde o início, Deus chama a atenção do seu povo para se voltarem para Ele. A verdadeira igreja do Senhor não adora imagens de escultura. A verdadeira igreja do Senhor não anda conforme doutrinas de homens que estão ali pagando 10% para alcançar a salvação. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que crê em Cristo e sabe que Ele morreu e disse: ide, pregai o evangelho, vão levar essa boa nova. O verdadeiro evangelho é a salvação gratuita, que não tem dinheiro que pague. Nós observamos que está aí nesse plano do governo de R$600 para muitas pessoas, que não é quase nada, mas é muito dinheiro, porque é gente demais. Juntando todo esse dinheiro, a gente vê que o mundo, o Brasil, tem dinheiro demais para dar para esse auxílio que ele tem dado. Imaginemos juntando todo esse dinheiro de auxílio, todo esse dinheiro dos bancos, tudo que tem no mundo, não tem valor para pagar a salvação. O único sacrifício, a única forma de salvação está na pessoa de Cristo, aleluia. Ele morreu, Ele se entregou na cruz para nos salvar. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Não encontramos em mais ninguém a salvação, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o cabeça, esse é o Senhor. É Ele que nos salva, é Ele que morreu na cruz para nos salvar. Não foi Maria, não foi José, não foi Antônio, nenhum outro nome. Importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Cristo. Ele morreu na cruz, de braços abertos, ainda dizia: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Naquele momento, com aqueles pregos em suas mãos e seus pés. Então, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, disse o apóstolo Paulo, escrevendo na 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, até o versículo 11, versículo 17. E Paulo, ele usa uma linguagem forte para avisar sobre o perigo, esse perigo de serem negligentes ou destrutivos. Ainda isso pode acontecer, a destruição no seu trabalho na igreja. Ele disse aos pastores da igreja em Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, aleluia. Então ele continuou e disse: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. É o que nós vemos aí, é o que está acontecendo todos os dias. Vendendo-se caroço de feijão, vende-se flores, vende-se tanta coisa. Meu Deus do céu, que coisa lamentável. O evangelho é o poder de Deus, não se vende evangelho, o evangelho é gratuito. Receba essa palavra gratuita, você não tem que me pagar nada, eu não estou lhe cobrando nada, eu não lhe devo nada, nem você não me deve nada, a não ser o amor, como diz a palavra. Eu me sinto uma pessoa responsável, um eterno devedor de Deus pela minha salvação. E você também tem que ter esse mesmo sentimento e levar essa mesma palavra a outras pessoas que precisam de ouvir. Essa é a palavra de Deus.
não é ficar num púlpito dizendo eu sou o mestre, eu sou o importante e traga 10% e aqui está a verdade e aqui você vai para o céu porque você está pagando 10%, você é fiel ao Senhor, porque a Bíblia diz que nem o ladrão verá o reino de Deus e você é um ladrão se não pagar o dízimo. Meu irmão, pelo amor de Deus, onde é que está escrito isso? No Velho Testamento. Para quem? Para o povo judeu. E nós somos o quê? Qual a nossa nacionalidade? E Cristo nesse tempo já estava vivo? Ele já tinha vindo? Ainda não. Ele desceu do céu, manifestou-se, glória a Deus, nasceu do ventre de Maria, com 30 anos a 33 anos e meio, ele continuou com o seu ministério até o ponto que culminou na sua morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É esta a mensagem de paz, aleluia. Agora é claro, o templo tem que estar sempre ornamentado, cheio de pessoas exaltando, bendizendo o santo nome do Senhor. Onde Jesus andava, sempre andava uma multidão, porque ali havia cura divina, ali havia salvação, ali havia bênçãos, ressurreição, e aonde Jesus está, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre vai acontecer essas coisas, não pelo nosso querer, não pelo nosso mérito, não porque somos verdadeiros, mas sim quando Ele quer. Porque mesmo quando Ele quer, ainda no meio dos injustos, Jesus faz obra. Anteontem eu conversando com um amigo, ele dizia, Deus fala comigo. Fala, eu sei. Ora, nós observamos dentro da palavra de Deus que quando Deus quer falar, Ele usa até um jumento. Aquele povo que entrava lá em Jerusalém, o rei mandou dizer, diz lá aquele povo para se calar, que as rodas tá demais. E Jesus manda dizer para ele, diz a ele lá, que se ele se calar, esse povo se calar aqui, as pedras clamarão. Então Jesus Cristo não vai precisar de alguém, Ele pode muito bem colocar uma pedra para falar, dizer glória a Deus. Agora, é necessário que nós pensemos, façamos a nossa reflexão e analisando o que nós somos. Pecadores e que necessitamos de um Cristo maravilhoso, imaculado, cheio de graça, de glória, de unção, aleluia. Veio e foi entronizado no ventre de Maria, depois, glória a Deus, de fazer toda essa obra para que todos nós pudéssemos andar livremente, como nós andamos hoje, glória a Deus. O inimigo não tem mais condições de penetrar na vida daquele que é filho de Deus. Mas pastor, seu filho, seu genro, sua nora, meu irmão, se encontre com Cristo, se lembre de uma coisa, o homem de Deus faz a sua parte, é obrigado ele pregar o evangelho, viver o evangelho, é obrigado ele fazer isso para que agrade a Deus e ensinar a palavra, mas ninguém é obrigado a cumprir. Como o juiz diz, nós vamos usar a lei, a força, a polícia e chamar fulano para vir aqui, ele é obrigado a vir. E nós apenas usamos o testemunho de Deus, o convite, o conselho. E tem um provérbio que diz, conselho e café toma quem quer. Então ninguém obriga um genro, uma nora, um filho a ser crente, não. A gente não pode obrigar. Agora, pregar, aconselhar, é uma coisa. É o que nós estamos fazendo. Quem quiser, Jesus mesmo disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É assim que funciona, tá bom? Então não vá olhar para a esquerda, não vá olhar para a direita, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A igreja de Deus é de Deus e não dos homens. Podemos aqui definir e resumir essa palavra que a igreja é de Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, aleluia, nesse momento, meu amado irmão, você que está nos ouvindo. Ó Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui reunidos, meu Pai, com nossos irmãos que nos ouvem neste horário. Que o Senhor venha abençoar todos, nos fortalecendo na sua graça, no seu amor, e fazendo de cada um de nós instrumento em tuas mãos para o uso do Senhor naquilo que te agrada, que é a tua vontade.
olha para nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossos genros e nora, olha para todos, olha para os nossos irmãos, olha para a tua igreja, Pai, olha para o povo que nos ouve nesse momento, para o nosso Brasil, para o nosso planeta Terra, Senhor. O Senhor sabe a situação que nós nos encontramos, precisamos da tua proteção. Sê conosco, Pai, estende a tua mão para nos socorrer, em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.